Elizabeth tinha enterrado o marido há 6 meses. Ela mesma escolhera o cripto de mármore. Mármore italiano, $9.000, porque Joshua sempre acreditara que a forma como um homem era sepultado dizia algo sobre a vida que ele vivera. Ela chorara até o corpo não ter mais nada para dar. Dobrara as camisas dele, guardara os sapatos em caixas e prendera, lentamente e dolorosamente, como dormir numa cama que parecia demasiado larga. Pensara que a parte mais difícil já tinha passado. Estava enganada. Era uma tarde de terça-feira absolutamente comum quando o mundo de Elizabeth desmoronou pela segunda vez. Ela esticou a mão para uma garrafa de azeite no corredor de cozinhas do supermercado, a mente noutro lugar, a pensar no que cozinhar para o jantar, no silêncio que a esperava em casa, quando o viu. Ali, entre as prateleiras de conservas e pacotes de arroz, estava um homem a empurrar um carrinho de compras, a espreitar o preço dos feijões com uma expressão de quem se sentia pessoalmente ofendido pelo número. Era Joshua. O Joshua, o homem que ela tinha enterrado. A garrafa escapou-lhe dos dedos. Bateu no chão de linóleo branco e estilhaçou-se, e o azeite dourado espalhou-se numa poça lenta e silenciosa. As pessoas voltaram-se para olhar. Ela não reparou. As pernas já tinham começado a mover-se, a levá-la pelo corredor num ritmo que não conseguia há anos, como se o luto lhe tivesse devolvido temporariamente o corpo de uma jovem de 20 anos. Joshua, chamou, e nem ela reconheceu a própria voz. Estava rasgada, dividida entre um soluço e algo mais feroz, algo que não tinha nome. Ele virou-se, e quando os olhos dele encontraram os dela, Elizabeth sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Era ele. Cada pormenor que memorizara durante 43 anos de casamento estava presente e contabilizado. A cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda, conquistada quando caiu de uma moto aos 20 anos. O nariz, ligeiramente torto, partido numa briga de bar sobre a qual nunca quisera falar. E ali, mesmo por baixo da linha da mandíbula, a pequena marca de nascença em forma de vírgula, no sítio exato onde ela beijara 1000 vezes sem pensar. Ela estendeu a mão para ele. Ele recuou. Desculpe, senhora, disse. E a voz dele, aquela mesma voz grave e rouca que a acordara todas as manhãs durante mais de 4 décadas, sussurrara amo-te contra o cabelo dela em noites de inverno frias, pronunciou palavras que não faziam sentido. Penso que está a confundir-me com outra pessoa. As mãos de Elizabeth tremiam enquanto tirava o telemóvel e procurava uma fotografia. Os dois na última festa de anos dela antes do acidente, bochecha com bochecha, a sorrir. Ela segurou-a junto ao rosto dele. Olhe, sussurrou. Olhe para nós. Não me reconhece. O homem estudou a fotografia. Por apenas um breve segundo revelador, algo brilhou por trás dos olhos dele. Depois o rosto dele voltou a assumir uma expressão educada, paciente e vazia, e ele abanou a cabeça com a mesma certeza suave e despreocupada que ela vira Joshua usar 100 vezes quando uma conversa estava terminada. Desculpe. Chamo-me Richard. Richard Morris. Nunca vi essa fotografia na minha vida. Ele colocou uma mão breve, quase paternal, no ombro dela. Parece estar a atravessar algo difícil. Talvez deva sentar-se. Beber um pouco de água. Richard. Richard Morris. Elizabeth encarou, deixou o olhar percorrer a t-shirt desbotada do Real Madrid, as calças de ganga gastas, as sapatilhas esfarrapadas. Joshua nunca usara sapatilhas na vida. Tivera 11 pares de mocassins de cor e considerara ténis uma vergonha de homens jovens. Mas o rosto era o de Joshua em todos os pormenores possíveis. A sua mão, disse Elizabeth de repente, a voz baixando a um sussurro. Mostre-me a mão esquerda. Ele franziu o sobrolho, confuso, talvez ligeiramente inquieto, mas levantou a mão obedientemente. E ali estava, o mindinho, torto e ligeiramente espessado na articulação, partido quando Joshua tinha 15 anos, a tentar consertar o telhado da mãe nunca devidamente tratado. O estômago dela revirou-se. Realmente tenho de ir, disse ele quietamente, já a afastar-se. Espero que se sinta melhor. Realmente não sou quem pensa que sou. Ele virou o carrinho para a caixa e Elizabeth ficou no meio do corredor, a tremer, enquanto um funcionário da loja chegava com um esfregão para limpar a garrafa estilhaçada que ela já tinha esquecido. As pessoas passavam-na com olhares de lado, pena, irritação, o desconforto vago de testemunharem o desmoronar de outra pessoa. Ela sabia que devia ir embora. Sabia que devia ligar ao Francis ou ao médico ou a alguém que pudesse sentar-se com ela e sugerir gentilmente que o luto fazia coisas estranhas à mente. Mas aquela voz, a voz profunda e quieta que lhe sussurrara avisos ao longo da vida, a que passara décadas a aprender a ignorar, não estava a sussurrar agora. Estava a gritar. Então Elizabeth seguiu, manteve a distância, movendo-se pelos corredores como uma mulher sem propósito, parando para estudar produtos que não tinha intenção de comprar. Viu-o pagar na caixa em dinheiro, sem recibo,
e carregar os sacos através das portas automáticas para a luz da tarde. Viu carregar tudo para um velho Ford branco com uma amolgadura na porta traseira, como se tivesse sido feita por um punho. Memorizou a matrícula. MCK 1387. Depois foi para o seu próprio carro, o Seat Leon que Joshua lhe dera 2 anos antes de morrer, e seguiu-o. O coração batia-lhe com tanta violência que conseguia senti-lo nas mãos contra o volante. Conduziram pelo centro da cidade, pelo bairro onde ela e Joshua tinham construído a vida juntos, e continuaram para o oeste, para uma parte da cidade que Elizabeth raramente tinha razão para visitar. Ele estacionou em frente a uma casa pequena e comum, pintada da cor do mar, com um jardim arrumado e uma cerca de madeira branca. O tipo de casa que não fazia perguntas nem chamava a atenção. Ele saiu com os sacos de compras. A porta da frente abriu-se antes de ele lá chegar. Apareceu uma mulher, mais nova que Elizabeth, talvez nos 50, cabelo escuro preso num rabo de cavalo. Sorriu quando o viu. Não um sorriso educado, não um sorriso de vizinha, um sorriso de mulher. Beijou na bochecha e tirou-lhe um dos sacos das mãos. E antes que pudessem sequer chegar à porta, 2 crianças saíram disparadas, um menino e uma menina, talvez 8 e 10 anos, e lançaram-se a ele com a alegria desprotegida de crianças que sabem que são amadas. Avô, trouxeste o gelado. E ele riu. Aquela mesma risada torta, mostrando mais dentes do lado direito, por quem ela se tinha apaixonado aos 22 anos num quarto alugado mal grande o suficiente para uma cama. Todos desapareceram lá dentro. A porta fechou-se. Elizabeth sentou-se no carro estacionado a 50 metros de distância enquanto o sol da tarde entrava pelo para-brisas e aquecia o rosto dela. Só quando uma lágrima caiu na mão é que percebeu que estivera a chorar. 43 anos de casamento, 6 meses de luto. Noites inteiras sozinha com o rosto pressionado contra uma almofada que ainda guardava o vestígio mais tenue do cheiro dele. E ele estava ali, vivo, com outra família, com netos que ela nunca soubera que existiam. Com mãos que não paravam de tremer, levantou o telemóvel e fotografou tudo. A casa, o carro, a matrícula. Metade das fotos saíram desfocadas e inúteis, mas várias estavam nítidas. Quando a luz começou a rarear e as luzes da rua acenderam, ligou o motor e foi para casa. Não se lembrava da viagem. Voltou a si sentada no escuro da garagem, a olhar para as fotos no telemóvel, a compará-las com fotos antigas de Joshua, pormenor por pormenor. A cicatriz, a marca de nascença, a orelha, o sinal perto da clavícula, visível numa foto de praia de há 30 anos no Costa del Sol, visível novamente naquela noite na fração de segundo em que a camisa dele se levantara quando se esticou para dentro do carro. Cada marca, cada traço, cada imperfeição, idênticos. Elizabeth entrou e sentou-se na sala de estar sem ligar as luzes. E na escuridão da casa que Joshua lhe deixara, ou melhor, da casa em que ficara quando ele morreu, uma única questão chegou com a força e precisão de um relâmpago. Se Joshua está vivo, então quem, pelo amor de Deus, enterraram eles? Ficou acordada a noite toda. À mesa da cozinha, sob a pequena lâmpada que sempre deixava ligada quando não conseguia dormir, Elizabeth espalhou todas as fotografias que tinha. Fotos do casamento. Joshua aos 25, magro e sorridente, com aquele bigode fino que mais tarde raparia. Ela aos 22 no vestido branco simples que a mãe cozera, o cabelo preso com flores frescas. Eram pobres então. Ele trabalhava num armazém de materiais de construção. Ela era costureira. Viviam num quarto mal cabia uma cama, e eram felizes. Ou pelo menos era o que ela sempre acreditara. Estudou as fotos de férias, as fotos de aniversários, os jantares de Natal. Tirou a lupa que guardava para ler as letras pequenas nas caixas de medicamentos e examinou cada imagem com a mesma atenção lenta e metódica que outrora dedicara às costuras de um vestido de noiva. E ao lado de cada fotografia no ecrã do telemóvel estavam as fotos daquela tarde. Os resultados eram os mesmos de cada vez. O relógio na parede marcava 4 da manhã quando Elizabeth pousou a lupa e pressionou as palmas das mãos contra a mesa. Fora da cidade estava quieta e escura. O chá tinha arrefecido há horas. Começou, com a clareza controlada e deliberada de uma mulher que decidiu que a alternativa à clareza é a loucura, a recordar os anos. Joshua viajava constantemente, 2, 3 vezes por mês, ausente durante 4 ou 5 dias seguidos, a fechar negócios, sempre dizia, a visitar fornecedores. Voltava para casa cansado, estressado, trazendo pequenos presentes e queixas ensaiadas sobre longas viagens e reuniões difíceis. Ela nunca suspeitara de nada. Porque haveria de suspeitar? Ele era o marido dela. Ela conhecia a forma do dedo partido dele, conhecia a marca em forma de vírgula no pescoço dele, conhecia-o, não conhecia. Quando a primeira luz cinzenta da manhã começou a entrar pelas cortinas da cozinha, Elizabeth pegou no telemóvel e ligou ao filho. Francis atendeu ao quinto toque, a voz pesada de sono.
Mãe, são 6 da manhã. Está tudo bem. Preciso que venhas cá, disse ela. Já. Agora. Mãe, tenho uma reunião às 9. Francis. A voz dela era quieta, firme. A voz que ele ouvira talvez meia dúzia de vezes na vida. A que lhe dizia que esta não era uma conversa para discutir. Vem já. É sobre o teu pai. O silêncio estendeu-se pela linha. Depois, sem mais palavras, ele disse que ia a caminho. Francis chegou parecendo um homem que se vestira no escuro. A camisa estava metade para dentro. Os sapatos não faziam par, um preto, outro castanho muito escuro, suficientemente parecidos para ele provavelmente não ter reparado, e os olhos tinham aquele aspecto inchado e desorientado de alguém arrancado do sono profundo. Entrou na cozinha, viu a mãe sentada à mesa, rodeada de fotografias, e imediatamente estendeu a mão para a dela. Mãe, o que aconteceu? Senta-te, disse Elizabeth. Preciso de te mostrar uma coisa. Ela levou pela situação calmamente. O supermercado, o azeite a estilhaçar-se no chão, o homem com a marca de nascença em forma de vírgula e o mindinho torto que a olhara nos olhos e dissera chamar-se Richard Morris, o formândio branco, a casa verde-mar, a mulher que sorria como uma mulher, as crianças que o chamavam avô. Foi colocando as fotografias sobre a mesa à medida que falava, as que tirara do carro, desfocadas mas suficientemente claras, ao lado das fotos antigas da caixa que passara a noite a abrir. Colocou-as lado a lado e observou o rosto do filho enquanto ele as olhava. Francis estudou as imagens durante muito tempo sem falar. Demasiado tempo, pensou Elizabeth. Um homem que estivesse genuinamente a ouvir notícias impossíveis teria dito alguma coisa agora. Teria dito, isso não pode estar certo, ou, mãe, este é alguém que se parece com ele, ou, deixa-me ver. Ele não estava a procurar nada. Estava muito, muito quieto. Preciso que venhas comigo, disse Elizabeth. Ele olhou para cima. Para onde? Para a casa. Ela já estava a empurrar a cadeira para trás. Agora. Esta manhã. Mãe. A voz dele era cuidadosa. Medida. Acho que antes de fazermos qualquer coisa, devias talvez descansar. Estiveste acordada a noite toda, e o luto faz. Francis. Ela olhou diretamente. Não estou confusa. Não estou a imaginar coisas. Não sou uma mulher que rachou sob o peso da tristeza e começou a ver o marido morto em supermercados. Ela pegou na fotografia do Costa del Sol, Joshua de há 30 anos sem camisa na praia, o sinal perto da clavícula perfeitamente visível, e segurou ao lado da foto mais nítida que tirara fora da casa verde-mar, aquela em que o homem se esticara para dentro do carro e a camisa se lhe levantara no sítio exato. Diz-me que este não é o mesmo homem. Francis olhou para as duas fotografias. Algo moveu-se pelo rosto dele. Uma sombra breve e rápida, ali e desaparecida. Vou a essa casa, disse Elizabeth. Podes vir comigo ou posso ir sozinha, mas eu vou. Conduziram no carro de Francis porque as mãos dela não estavam firmes o suficiente para a autoestrada. Nenhum deles falou muito. Elizabeth sentou-se no lugar do passageiro com a mala no colo e os olhos na estrada, a dirigir-o, à esquerda nos semáforos, passando a escola, para oeste pelas ruas mais calmas, onde as mangueiras faziam uma cobertura sobre a estrada e a luz da manhã entrava em fragmentos. Francis conduzia com as duas mãos no volante e não dizia nada. Ela observava-o pelo canto do olho. Tinha o hábito do pai de cerrar a mandíbula quando pensava intensamente em algo. Um ligeiro aperto do músculo perto da orelha, quase invisível, o tipo de coisa que só se notava depois de anos a olhar para um rosto. A mandíbula dele estava cerrada agora. Estava desde que saíram de casa. Vira aqui, disse Elizabeth. Ele virou. Entraram na rua estreita e Elizabeth disse quietamente, para aqui. Não vás mais longe. Ele estacionou debaixo de uma mangueira a cerca de 60 metros da casa verde-mar. A manhã estava clara agora, totalmente acordada. As flores laranja nos vasos de barro junto ao portão eram vívidas à luz do sol. O carro branco ainda estava no quintal. Nada se movia. Esperaram. Não tiveram de esperar muito, talvez 20 minutos. Tempo suficiente para Elizabeth memorizar novamente cada pormenor da casa. A ligeira ferrugem na dobradiça inferior do portão, a cortina de rede na janela da frente, o telhado de telhas de barro com a pequena antena parabólica num dos lados. Então a porta da frente abriu-se e Joshua saiu. Vestia uma camisa azul clara e calças escuras, roupa de trabalho. Tinha um molho de chaves na mão e estava a virar-se para dizer alguma coisa a alguém dentro de casa. A rir ligeiramente, aquela inclinação familiar da cabeça antes de puxar a porta atrás de si e descer o caminho em direção ao portão. Abriu o portão, entrou no carro branco, ligou o motor. Ao lado dela, Elizabeth ouviu Francis fazer um som.
Não era um som alto. Era pequeno e involuntário, como o som que uma pessoa faz quando é atingida em algum lado mole e inesperado. Ela virou-se para olhá-lo. Francis estava a olhar através do para-brisas para o carro branco, agora a fazer marcha atrás para sair do quintal. O rosto dele tinha ficado da cor de papel velho. As mãos, ainda no volante, agarravam-no com tanta força que os nós dos dedos tinham embranquecido. E os olhos dele, os olhos cuidadosos da mãe e o rosto largo do pai, enchiam-se de lágrimas tão depressa que ele parecia não saber o que fazer a respeito. O carro branco passou por eles perto o suficiente para Elizabeth ver o perfil de Joshua claramente através da janela do condutor. O nariz torto, a cicatriz na sobrancelha, o cabelo grisalho, antes de continuar pela rua e desaparecer na esquina. Francis fez aquele som pequeno outra vez. Desta vez continuou. Tornou-se algo mais irregular e os ombros dele subiram em direção às orelhas e ele pressionou um punho contra a boca com força, da forma como as pessoas fazem quando tentam impedir que algo escape. Já era demasiado tarde para isso. Francis, disse Elizabeth. Ele abanou a cabeça. Não conseguia falar. Olha para mim. Ele virou-se para olhá-la e ela pôde ver todo o peso daquilo no rosto dele. Não o choque de um homem que acabara de ver algo impossível, mas o colapso de um homem que passara meses a segurar uma coisa muito pesada acima da cabeça e cujos braços finalmente cederam. Sabias? Disse ela. Não era uma pergunta. Não o era desde a mesa da cozinha, na verdade, mas dizê-lo em voz alta aqui, no carro, nesta rua com a casa verde-mar a 20 metros de distância. Dizê-lo em voz alta tornou-o real de uma forma que as fotografias sobre uma mesa de cozinha não conseguiam. Francis baixou o punho da boca. Sim, disse. A voz dele estava destruída, quase irreconhecível. Sabia. A história completa saiu dele lentamente, da forma como a água sai de um pano que foi torcido uma vez e precisa de ser torcido novamente. Sabia há 4 meses, não desde o início. Joshua não lhe contara o plano antecipadamente, não o trouxera como parceiro desde o início. Fora ter com ele 3 semanas depois do funeral. Uma vez que a poeira assentara e os advogados tinham terminado e Elizabeth se retirara para o seu luto. Ligara de um número que Francis não reconhecia e Francis atendera e ouvira a voz do pai morto na linha. O choque, disse Francis, fora tão violento que ficara fisicamente doente depois. Mas Joshua estivera preparado para essa reação. Fora paciente com ela. Dera a Francis tempo para parar de tremer. E depois explicara, daquela forma calma e certa com que Joshua explicava tudo, como fora necessário, como estivera encurralado, como outra vida, a vida real, aquela que corria silenciosamente paralela a deles há 25 anos, se tornara demasiado grande para continuar escondida. 25 anos. Elizabeth ouviu aquelas palavras e sentiu-as assentar no peito como algo frio e permanente. A outra mulher chamava-se Cláudia. Era professora. Tinha 52 anos. Estivera com Joshua desde que Francis ainda estava na escola secundária. Um rapaz de 13 anos a fazer trabalhos de casa à mesa da cozinha enquanto o pai estava a 4 horas de distância numa vida diferente com uma mulher diferente a construir um futuro diferente. Cláudia tinha 2 filhos adultos com Joshua. Aqueles netos no jardim, aqueles que saíram disparados da casa e se enterraram nos braços dele, eram netos de Joshua por sangue. Parte de uma família que Elizabeth nunca soubera que existia. Parte de uma vida que correra paralela à dela há mais tempo do que alguns casamentos inteiros. A morte encenada, explicou Francis, fora concebida para resolver 3 problemas de uma vez. Joshua não podia divorciar-se de Elizabeth sem dividir o negócio e o dinheiro. Dinheiro que passara 20 anos a construir e não tinha intenção de repartir. Não podia simplesmente desaparecer sem que Elizabeth e Francis viessem procurá-lo. E Cláudia, que se cansara de esperar, lhe dera um prazo final. Ou se comprometia com ela propriamente e totalmente, ou ela terminava. Então Joshua fizera a única coisa que conseguira pensar que resolvesse tudo limpamente. Morreu. Um caixão selado. Um acidente encenado. Um sem-abrigo cujo rosto ninguém olhara com cuidado suficiente para fazer perguntas. Saíra de uma vida e entrara diretamente noutra. Carregando quase $2 milhões e deixando para trás um cripto de mármore pelo qual Elizabeth pagara $9.000. E tu, disse Elizabeth quietamente. O que fizeste com o que ele te contou? Francis pressionou as mãos sobre o rosto. Nada, disse. Deus me ajude, mãe. Não fiz nada. Ele estava a chorar abertamente agora, sem se preocupar em esconder. Ele disse-me que estavas bem cuidada. Disse-me que os negócios eram meus, que tinhas a casa, que ficarias bem. Disse-me que te contar a verdade só causaria mais dor. E eu? Ele parou. Deixei-me dizer isso. Escolhi acreditar porque acreditar era mais fácil do que olhar para ti. A rua estava quieta à volta deles.
As flores laranjas junto ao portão da casa verde movediças-se ligeiramente na brisa. Elizabeth sentou-se com tudo aquilo. Os 25 anos, a outra família, a morte fabricada, o luto porque chorara até ficar doente. Cada noite, cada hora sem dormir, cada conversa com uma fotografia, tudo construído, tudo deliberado. O seu luto não fora uma coisa natural, o custo inevitável de amar alguém e perdê-lo. Fora um design. Fora construído para ela tijolo por tijolo cuidadoso por dois homens a quem ela dera de comer e em quem confiara e a quem dera a sua vida. Dobrar as camisas dele escolhera o mármore italiano. Pressionar as mãos contra um caixão de madeira fria e tentar sentir alguma coisa do outro lado. E ele estivera do outro lado da cidade, a rir-se junto a um portão com uma mulher que o beijava como uma mulher e crianças que corriam para ele como se ele fosse a coisa mais segura do mundo. Leva-me para casa, disse Elizabeth. Francis baixou as mãos do rosto. Os olhos dele estavam inchados e vermelhos. Parecia neste momento muito jovem e muito envergonhado, e Elizabeth sentiu ambas as coisas ao mesmo tempo. O amor que tinha por este homem que era o seu filho, e o conhecimento frio e claro de que amor e confiança não eram a mesma coisa e não o eram há muito tempo. Mãe, sinto muito. Leva-me para casa, Francis, disse ela outra vez. Ele levou-a. Ela não falou durante a viagem. Francis tentou 2 vezes. Uma vez na autoestrada, uma vez quando entraram na rua dela. E ambas as vezes ela olhou diretamente em frente através do para-brisas e não disse nada. E ele deixou o silêncio ficar. Quando o carro parou em frente à casa, ela abriu a porta, saiu e caminhou para a porta da frente sem olhar para trás. Ouviu Francis chamar o nome dela uma vez, suavemente, do carro. Ela destrancou a porta e entrou. Ficou no corredor por um momento. A casa estava exatamente como a deixara. A pequena lâmpada ainda acesa na cozinha. As fotografias ainda espalhadas sobre a mesa. A lupa ainda onde a pusera às 4 da manhã. Tudo exatamente o mesmo. E no entanto a casa parecia inteiramente diferente agora. Da forma como um quarto parece diferente uma vez que se percebe o que esteve escondido dentro das paredes. Ela foi até à mesa da cozinha e olhou para as fotografias mais uma vez. Joshua aos 25 a sorrir em frente à primeira loja. Joshua no Costa del Sol a espreitar para o sol. Joshua no último aniversário dela com a bochecha pressionada contra a dela, a sorrir para a câmara. Ela juntou-as todas, cada uma, e empilhou-as numa pilha arrumada. Carregou a pilha até ao quarto e colocou-a na prateleira de cima do guarda-roupas, atrás dos cobertores de inverno, onde não teria de olhar para elas. Depois voltou à cozinha, sentou-se e ficou muito quieta durante muito tempo. O que aconteceu dentro de Elizabeth durante aquelas horas quietas não era algo que pudesse facilmente explicar a alguém. De fora, teria parecido nada. Uma mulher de 68 anos sentada a uma mesa de cozinha com as mãos dobradas à frente e os olhos fixos no vazio do meio. A lâmpada acesa. O chá intocado. A cidade a tratar dos seus assuntos lá fora na janela. Mas dentro, algo estava a mudar. Algo grande e lento. Da forma como um navio vira, não rapidamente, não de uma vez, mas com um tipo de movimento profundo e inevitável que, uma vez iniciado, não pode ser parado. Durante 6 meses, Elizabeth fora uma mulher submersa. Acordara todas as manhãs no fundo de um luto tão pesado que sair da cama parecia empurrar para cima através de água. Movera-se pelos dias lentamente, cuidadosamente, com a atenção frágil de alguém que sabe que qualquer movimento súbito pode rachar algo que não pode ser reparado. Chorara. Tomara os comprimidos para dormir. Falara com fotografias. Fora, em todos os sentidos que importavam, uma mulher definida pela sua perda. E agora percebia que a própria perda fora uma mentira. O luto era real. Não duvidava disso. Não podia duvidar. Sentira-o em cada osso do corpo durante 6 meses. Mas a coisa porque estivera a sofrer luto não era real. A morte não era real. O acidente não era real. O caixão selado, a elegia, o cripto de mármore italiano que lhe custara $9.000. Nada era real. O que era real era isto. Um homem olhara para a vida que construíra com ela e decidira que era algo de que escapar. Decidira que ela, Elizabeth, 68 anos, que abandonara a costura para criar o filho dele e passar a ferro as camisas dele e apoiar as lojas dele e dormir do seu lado da cama durante 43 anos, era um problema a resolver, uma complicação a gerir, algo a deixar para trás cuidadosa e limpamente. E fizera-o tão a fundo que ela mesma pagara pelo seu desaparecimento. Sentada àquela mesa de cozinha na luz fina da manhã, Elizabeth sentiu o luto começar a mudar de forma. Não desapareceu. Não se transformou imediatamente em raiva como acontece nas histórias. Foi mais lento e mais estranho do que isso.
Foi mais como ver gelo derreter, a coisa sólida e congelada que a mantivera submersa durante 6 meses, a começar quietamente sem drama a tornar-se outra coisa, algo que se movia, algo que tinha direção. Ela sentou-se com aquilo até perceber o que era. Depois estendeu a mão para o telemóvel. Não ligou de volta ao Francis. Não ligou ao médico ou à vizinha Margaret que lhe trouxera comida todas as semanas durante os primeiros 2 meses, ou ao padre Michael que tinha perguntado por ela. Deslizou por todos eles. Encontrou o número que procurava perto do fundo dos contactos. Um nome que guardara há 3 anos quando uma amiga sua, uma mulher chamada Patrícia, precisara de alguém para localizar uma propriedade que desaparecera da herança do pai falecido. Patrícia dera-lhe o número então e dissera, guarda-o. Nunca se sabe. Elizabeth guardara-o. Nunca imaginara precisar dele. O nome nos contactos dizia, Gideon, investigador. Ela olhou para ele por um momento, depois pressionou chamar. Ele atendeu ao terceiro toque. A voz dele era alerta e profissional para um homem a ser chamado antes das 8 da manhã. A voz de alguém habituado a receber chamadas a horas inconvenientes e que há muito decidira deixar de as achar inconvenientes. Gideon ao telefone. O meu nome é Elizabeth, disse ela. Uma contacto comum deu-me o seu número há alguns anos. O nome dela era Patrícia. Ela fez uma pausa. Tenho uma situação que requer alguém cuidadoso e discreto. Alguém que consiga encontrar coisas que foram deliberadamente escondidas. Uma breve pausa do outro lado. Não a pausa de alguém surpreendido, mas a pausa de alguém a ouvir propriamente. Que tipo de situação? Perguntou. Elizabeth olhou para a cozinha vazia à sua volta. As fotografias desaparecidas da mesa. A lâmpada fria. A casa que estivera demasiado quieta durante 6 meses porque ela confundira um desaparecimento calculado com uma morte. O meu marido fingiu a própria morte, disse ela. Tem vivido sob uma identidade falsa do outro lado da cidade durante 6 meses. Saiu com quase 2 milhões de dólares que me pertencem pelo menos em parte, e preciso de saber exatamente como o fez, onde está o dinheiro, e o que será preciso para garantir que ele não fica com nenhum dele. Outra pausa. Mais longa desta vez. Pode vir ao meu escritório esta semana? Perguntou Gideon. Posso ir hoje? Disse Elizabeth. Às 14 horas, disse ele. Mando-lhe a morada. Ela desligou. Sentou-se por mais um momento, o telemóvel sobre a mesa à sua frente. Depois levantou-se, foi à casa de banho, lavou o rosto com água fria e olhou-se ao espelho pela primeira vez no que pareciam semanas. Parecia cansada. Parecia mais velha do que queria. Havia olheiras sob os olhos da noite sem dormir. E o rosto tinha a expressão cavada e esgotada que 6 meses de luto dão a uma pessoa. Mas os olhos dela estavam claros. Ela inclinou-se mais para o espelho e olhou para eles. Realmente olhou, da forma como olhara para as fotografias na noite anterior, com atenção, com intenção. Os olhos dela estavam muito claros. Bom, pensou. E foi vestir-se. O escritório de Gideon ficava no 4º andar de um edifício simples na zona comercial. O tipo de edifício que se passa facilmente sem reparar, o que Elizabeth suspeitava ser inteiramente deliberado. O próprio escritório era pequeno e arrumado. Uma secretária, 2 cadeiras, uma prateleira de pastas etiquetadas, uma janela com vista para os telhados em direção à linha nebulosa da cidade além. Sobre a secretária estava um portátil, um bloco de notas, uma caneta e uma chávena de café que Gideon claramente estivera a beber quando ela chegou porque ainda saía vapor. O próprio Gideon não era o que ela esperara. Imaginara, sem realmente pensar nisso, alguém mais novo, magro e inquieto, o tipo de pessoa que parecia passar os dias a seguir pessoas por ruas escuras. Em vez disso, tinha cerca de 60 anos, corpulento e calmo, com óculos de leitura empurrados para a testa e a maneira lenta e metódica de um homem que resolvia problemas não se movendo depressa mas pensando cuidadosamente. Ele levantou-se quando ela entrou, apertou-lhe a mão, gesticulou para a cadeira do outro lado da secretária. Senhora Elizabeth, disse ele, conte-me tudo. Então ela contou. Contou da forma como contar ao Francis, por ordem, sem pressa, sem desmoronar. O supermercado, a garrafa estilhaçada, o dedo torto e a marca de nascença em forma de vírgula, o carro branco e a casa verde-mar, a vigília de noite inteira com as fotografias. A confissão do Francis no carro. Gideon ouviu com os cotovelos sobre a secretária e as mãos entrelaçadas à frente. Não interrompeu. Não escreveu nada. Apenas ouviu e os olhos dele, pequenos, escuros, muito firmes, moveram-se pelo rosto dela com a atenção cuidadosa de um homem a ler um documento que pretende memorizar. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. O nome que ele está a usar, disse. Richard Morris. É o que ele me disse. Sim.
E o seu filho, Francis, tem estado em contacto com o seu marido desde o funeral. Elizabeth encontrou o olhar dele, sim. Jayden assentiu lentamente, como se isto confirmasse algo que já suspeitara. Pegou na caneta e escreveu duas coisas no bloco de notas. Ela não conseguia ver o que eram. Quero que compreenda o que este tipo de investigação envolve, disse ele. Fraude de identidade a este nível. Certidões de óbito falsas, documentos forjados, papéis de sucessão falsificados, isto deixa rastros. Sempre deixa rastros. Ninguém constrói uma identidade falsa sem tocar em algo real no processo. E coisas reais podem ser encontradas. Ele pousou a caneta. Mas leva tempo fazê-lo propriamente. Evidência apressada é evidência partida, e evidência partida ajuda-o a ele, não a si. Quanto tempo? Perguntou Elizabeth. Semanas, não meses, disse ele. Desde que o seu filho coopere. Elizabeth pensou no Francis no carro, as mãos sobre o rosto, a chorar com aquela feiura particular da vergonha genuína. Ele vai cooperar, disse ela. Jayden estudou-a por um momento. Parece muito certa disso. Ele é meu filho, disse Elizabeth simplesmente. Seja o que for que ele tenha feito, é meu filho, e sabe a diferença entre certo e errado. Sempre soube. Isso é parte do que o está a partir. Jayden considerou isto. Depois assentiu uma vez, como se ela tivesse respondido a uma pergunta que ele não fizera em voz alta. Há mais uma coisa que preciso de lhe perguntar, disse. E preciso que pense cuidadosamente antes de responder. Elizabeth dobrara as mãos no colo. Pergunte. Quando isto acabar, e acredito que podemos levá-lo a uma conclusão própria, o seu marido muito provavelmente enfrentará acusações criminais, fraude, falsificação de identidade. Pode haver outras acusações dependendo do que encontrarmos. Ele fez uma pausa. O seu filho também pode enfrentar consequências dependendo da extensão do envolvimento dele. O escritório estava quieto. Fora da janela, a cidade zumbia e movia-se. Eu compreendo isso, disse Elizabeth. Algumas pessoas, quando chega a altura, descobrem que não estão prontas para que essas consequências caiam sobre as pessoas que amam, disse Jayden. Não de forma desagradável, apenas precisamente. Elizabeth olhou-o firmemente. O meu marido escolheu essas consequências no dia em que pôs um estranho num caixão e me fez pagar $9.000 para o enterrar, disse ela. O meu filho escolheu as dele no dia em que se pôs num púlpito de igreja e fez uma elegia para um homem vivo enquanto eu sentada na primeira fila de vestido preto. Ela fez uma pausa. Eu não fiz nenhuma dessas escolhas. Não vou proteger ninguém dos resultados delas. Jayden manteve o olhar dela por um longo momento. Depois abriu o bloco de notas para uma página nova e pegou na caneta. Muito bem, disse ele. Vamos começar do início. Jayden trabalhava da forma como Elizabeth imaginava que um bom investigador trabalhava. Quietamente, a fundo, e sem fazer promessas que não podia cumprir. Na primeira reunião, pedira-lhe 3 coisas. Uma cópia de todos os documentos relacionados com a morte de Joshua, a certidão de óbito, os papéis da funerária, os documentos de sucessão que transferiram os negócios para o Francis, uma lista de todas as contas bancárias que conhecera durante o casamento, cada propriedade, cada sócio de negócios, e o número de telefone do Francis. Ela entregara tudo na manhã seguinte. Jayden ligava-lhe a cada poucos dias depois disso. Não com atualizações dramáticas. Não com a urgência ofegante de alguém a descobrir uma conspiração, uma peça emocionante de cada vez. Ele ligava da forma como um construtor pode ligar a reportar uma obra. Progresso firme e metódico. Complicações notadas e resolvidas. O trabalho a continuar independentemente. O que estava a encontrar, disse-lhe, era extenso. A identidade falsa não fora construída à pressa. Richard Morris tinha uma história em papel que remontava a 11 anos. Passaporte, carta de condução, contas de serviços numa morada anterior, número de contribuinte. Alguém a construíra cuidadosamente, camada por camada, com a paciência de um homem que planeara o seu desaparecimento há quase uma década. Joshua, ao que parecia, não acordara numa manhã e decidira desvanecer-se. Estivera quietamente a construir a saída durante anos. Ele é minucioso, disse Jayden ao telefone uma noite, e ela conseguia ouvir na voz dele a apreciação desligada particular de um profissional a reconhecer o trabalho de outro profissional. Mas minucioso não é o mesmo que invisível. Minucioso apenas significa que demora mais tempo a desfazer. Elizabeth começara a escrever coisas. Mantinha um caderno pequeno, um azul simples que encontrara na parte de trás de uma gaveta da cozinha. E depois de cada chamada com Jayden, escrevia o que ele lhe dissera na sua caligrafia cuidadosa e precisa. Datas, nomes, números de conta, moradas. O caderno já estava um quarto cheio.
Também ligara quietamente e sem dizer nada ao Francis para um advogado. O nome dele era Jacob Ruiz. Fora recomendado por uma mulher chamada Sandra, uma amiga da igreja que outrora navegara uma disputa de propriedade tão complicada que 3 outros advogados tinham desistido. Sandra descrevera Jacob Ruiz da forma como as pessoas descrevem o tipo de profissional que só chamam quando a situação é verdadeiramente séria. Não é barato e não é caloroso, mas é a melhor pessoa que conheço para o trabalho. Quando ele está do seu lado, sente-se. O escritório dele era consideravelmente mais grandioso que o de Jayden, um escritório próprio no 11º andar de um edifício de vidro na zona financeira, com uma recepcionista e cadeiras de couro, e uma vista que abarcava metade da cidade. Era mais novo do que Elizabeth esperara, talvez início dos 50, com cabelo grisalho cortado rente, e aquele tipo de contenção vigilante e quieta que lembrava um pouco de Jayden, embora tudo o resto nos 2 homens fosse diferente. Ele lera os documentos que ela enviara antes da reunião. Conseguia dizer porque quando ela se sentou, ele não precisou que ela explicasse o básico. Foi direto aos pormenores. O documento de sucessão é o primeiro problema, disse, espalhando os papéis pela secretária. Isto transfere os 3 negócios para o seu filho com base numa morte que agora temos razões razoáveis para acreditar que foi fabricada. Se a certidão de óbito é fraudulenta, e pelo que o seu investigador está a encontrar, parece ser, então esta sucessão é legalmente nula. Reverte para quem? Perguntou Elizabeth. Para o casamento, disse ele, o que significa em termos práticos, para si. Joshua não está morto. É um marido vivo. Tudo acumulado durante o casamento permanece propriedade conjugal até um processo de divórcio legítimo. Ele fez uma pausa. Ele não pode divorciar-se de si sem aparecer, e não pode aparecer sem responder pela fraude. Elizabeth olhou para os papéis sobre a secretária dele e o dinheiro que ele levou. Jacob bateu com a caneta contra a borda da secretária. Uma vez, 2, um hábito de pensar que ela estava a começar a reconhecer. Isso depende do que o seu investigador encontrar e quão depressa conseguimos chegar a um juiz para congelar as contas. Se o dinheiro ainda estiver em contas detidas sob o nome Richard Morris, temos um caso forte. Se ele o moveu para offshore, para propriedade, partiu em contas menores, torna-se mais complicado. Ele olhou-a diretamente. É por isso que a velocidade importa, não velocidade imprudente. Velocidade cuidadosa, bem preparada. Jayden já está a rastrear as contas, disse Elizabeth. Jacob assentiu. Bom. Quer falar com ele diretamente quando tiver algo sólido. Ele pousou a caneta. Senhora Elizabeth, quero ser claro sobre uma coisa. Um caso como este, fraude a esta escala envolvendo uma morte falsa, documentos forjados, engano financeiro ao longo de décadas, não se move silenciosamente. Quando se mover, mover-se-á publicamente. A outra família do seu marido será afetada. O seu filho será afetado. O seu próprio nome estará no meio de tudo. Ele manteve o olhar dela. Quer ter a certeza de que está preparada para isso. Elizabeth pensou no cripto de mármore italiano. Os $9.000 que gastara para dar um descanso digno a um homem que nesse momento presumivelmente estava a jantar com outra família. Estou preparada, disse ela. Os dias desenvolveram uma forma. As manhãs, Elizabeth fazia o chá e sentava-se à mesa da cozinha com o caderno azul e revia o que sabia, o que estava à espera de descobrir, e o que precisava de acontecer a seguir. Foi a coisa mais útil que descobrira naquelas primeiras semanas. Que ação, mesmo a ação quieta, mesmo apenas o ato de escrever coisas e pensá-las, era o oposto do luto. O luto era passivo. Acontecia-lhe quer consentisse ou não, e pedia-lhe que ficasse quieta e o recebesse. Isto era inteiramente outra coisa. Isto requeria a sua plena atenção. Requeria que pensasse claramente, que se lembrasse de pormenores, que reparasse em coisas. Requeria, em outras palavras, que estivesse totalmente presente na sua própria vida de uma forma que os últimos 6 meses não tinham. Dormia melhor. Não bem, ainda não, mas melhor do que em meses. Francis passara por lá 2 vezes desde a manhã no carro fora da casa verde-mar. Ambas as vezes ela o deixara entrar, fizera chá, e falara com ele com a civilidade cuidadosa de uma mulher que ainda não decidiu o que sente. Ele estava a cooperar com Jayden. Ela sabia disso porque Jayden lhe dissera. E porque Francis ligara depois da primeira reunião para lhe dizer ele próprio, a voz dele esvaziada pelo esforço. Ele quer registros telefónicos, disse Francis ao telefone. Mensagens entre mim e ele do último ano. Dá-lhes, disse Elizabeth. Mãe, algumas dessas mensagens. Eu sei o que elas vão mostrar. Francis, ela manteve a voz firme. Dá-lhes na mesma. Ele deu. Foi numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois de ela ter entrado no supermercado e estilhaçado uma garrafa de azeite no chão branco, que Jayden a ligou e disse,
acho que é hora de nos encontrarmos novamente, e acho que deve trazer o seu advogado. Ela ligou a Jacob Ruiz. Encontraram-se no escritório de Jaidia na tarde seguinte. A pequena sala arrumada no quarto andar, a prateleira de pastas etiquetadas, a vista sobre os telhados. Jaidia acrescentara uma segunda cadeira. Havia papéis sobre a secretária agora, espalhados em colunas arrumadas, e o portátil dele estava aberto para algo que ela não conseguia ver do outro lado da sala. Ele esperou que ambos se sentassem, e depois levou-os por tudo. A identidade de Richard Morris fora construída sobre documentos que remontavam a um forjador a operar numa cidade a 3 horas a norte. Um homem a quem Jaidian se referia apenas como um contacto conhecido nesse ramo, o que Elizabeth entendeu significar que ele sabia exatamente quem era escolher a não dizer o nome à frente de um advogado. O passaporte, a carta de condução e o número de contribuinte estavam todos ligados a esta mesma fonte. O rasto de papel, embora cuidadosamente construído, continha 3 pontos onde a fabricação podia ser provada em tribunal. As contas bancárias eram mais complexas. Os 1,8 milhão de dólares tinham sido movidos em etapas. Quantias suficientemente pequenas espalhadas por tempo suficiente para não desencadear alertas automáticos. A maioria estava sentada em 2 contas detidas sob o nome Richard Morris em bancos separados. Uma porção menor, cerca de 200 mil dólares, fora convertida na Casa Verde Mar, que estava registada em nome de Cláudia. Ela quase de certeza que não sabe, disse Jaidian. Sobre o dinheiro ou sobre mim? Perguntou Elizabeth. Jaidian considerou isto. Ambos, suspeito, mas definitivamente sobre o dinheiro. A transação da propriedade foi estruturada de uma forma que pareceria inteiramente normal do lado dela. Jacob tinha estado a tomar notas firmemente durante tudo. Olhou para cima agora. Os registros telefónicos do filho. O que é que mostram? Jaidian abriu uma pasta e deslizou várias páginas impressas pela secretária. 43 mensagens entre Francis e o número que Joshua tem usado desde o funeral. Começam 2 semanas depois do enterro. O conteúdo é, ele fez uma pausa, escolhendo a palavra, incriminatório. Há referências aos documentos de sucessão, às contas comerciais, e numa mensagem, uma referência direta ao arranjo que eles tinham feito. Jacob estudou as páginas. A expressão dele não mudou, mas Elizabeth viu a mandíbula dele apertar ligeiramente. Isto é suficiente, disse ele, mais para si mesmo do que para eles. Olhou para Elizabeth. Estamos perto. Há mais uma coisa que gostaria de ter antes de irmos ao tribunal. Prova documental de dentro do escritório comercial. Registros assinados mostrando o envolvimento do Francis nas transferências financeiras combinados com os registros telefónicos, isso fecha todas as portas. Elizabeth assentiu lentamente. Tinha estado quieta durante a maior parte da reunião, a ouvir, a armazenar tudo da mesma forma cuidadosa que vinha a armazenar coisas durante semanas. Agora endireitou-se ligeiramente na cadeira. Deixem o escritório comercial comigo, disse ela. Ambos os homens olharam para ela. O Francis não me vai recusar acesso a esses registros, disse ela. Ele já está a cooperar, mas há outra coisa que quer fazer primeiro. Ela dobrou as mãos no colo. Quero falar com o Francis pessoalmente antes de irmos mais longe. Sentar-me com ele propriamente. Deixá-lo falar. Jacob franziu o sobrolho ligeiramente. Não o queremos avisado. Eu não vou avisá-lo, disse Elizabeth. Vou almoçar com o meu filho, Jacob. E vou levar um pequeno gravador na mala. O escritório ficou quieto por um momento. Jaidian olhou para ela com aquela atenção firme e despreocupada que ela viera a reconhecer nas últimas semanas. Depois o canto da boca dele moveu-se ligeiramente no que era quase certamente o mais perto que ele chegava de um sorriso. Diga-me quando planeia fazê-lo, disse ele. Quero ter a certeza de que o gravador é do tipo certo. Jaidian deu-lhe um pequeno dispositivo preto, não maior que um batom. Mostrou-lhe como funcionava. Um único botão no lado. Pressionar uma vez para começar. Pressionar outra vez para parar. Uma pequena luz vermelha que piscava uma vez e depois desaparecia para que ninguém do outro lado de uma mesa de restaurante a visse brilhar. A qualidade de gravação, disse ele, era boa o suficiente para apanhar uma conversa de voz normal de dentro de uma mala fechada. Não ponha a mala no chão, disse ele. Mantenha-na sobre a mesa ou na cadeira ao lado e não a manuseie uma vez que estiver a correr. Elizabeth virou o dispositivo na mão, a estudá-lo. Já fez isto antes? Perguntou Jaidian. Não havia julgamento na pergunta. Ele perguntou da forma como um instrutor de condução pergunta se já conduziu, simplesmente querendo calibrar quanta instrução seria necessária. Não, disse ela, mas passei 43 anos a ter conversas que precisava de me lembrar perfeitamente. Ela fechou a mão em volta do dispositivo. Acho que consigo gerir mais uma. Ligou a Francis numa manhã de quarta-feira.
A voz dela quando o chamou era diferente da voz que tinha usado com ele desde o carro fora da casa verde-mar. Aquela voz fora cuidadosa e fechada, não dando nada. A voz de uma mulher a manter uma distância segura. Esta voz era mais suave, cansada, um pouco incerta nas bordas. Ela praticará, Francis, disse ela, tenho estado a pensar. Tenho sido demasiado dura contigo desde tudo. Sei que também estás a sofrer. Sei que isto também não tem sido fácil para ti. Uma pausa calculada para parecer não planeada. Gostava que almoçássemos, só nós dois, algures agradável. Não quero continuar sentada sozinha nesta casa. Ela ouviu a mudança nele imediatamente. O ligeiro afrouxar, o alívio de uma pessoa culpada a ser oferecida a algo que parece perdão. Claro, mãe, disse ele. Quando quiseres, onde quiseres. Sexta-feira, disse ela. Aquele italiano de que gostas. Na estrada principal. Eu marco, disse ele. Às 13 horas. Às 13 horas, concordou ela. Ela desligou e sentou-se por um momento com o telemóvel na mão. Sinto muito, Francis, pensou. E era genuinamente desculpa que sentia, que a única forma de ter uma conversa verdadeira com o filho era gravá-la sem o conhecimento dele num restaurante sobre massa que ele não se lembraria de comer. Lamentava que a relação entre eles se tivesse reduzido a estratégia, mas pensou nele no púlpito da igreja a fazer uma elegia para um homem vivo. Ela pousou o telemóvel e foi procurar o caderno azul pequeno. O restaurante era do tipo que parecia fiavelmente o mesmo de cada vez. As mesmas mesas de madeira escura, as mesmas velas em suportes de vidro mesmo ao almoço, os mesmos empregados despreocupados de camisa branca. Francis levara ali durante anos em aniversários e ocasionais domingos em que nenhum deles tinha vontade de cozinhar. Ela sempre gostara dele pela sua consistência. Nada de surpreendente, nada para navegar. Hoje, estava grata por isso. Chegou 10 minutos mais cedo. Escolheu ela própria a mesa, uma mesa de canto longe da janela e da porta onde o ruído de fundo do resto da sala seria gerível, mas não esmagador. Colocou a mala na cadeira ao lado, aba aberta. Pediu água e esperou. O gravador já estava a correr. Francis chegou às 13 horas em ponto, que era típico dele. O filho dela era pontual da forma como o pai fora pontual. Uma precisão que ela outrora considerara uma virtude e agora entendia poder simplesmente significar que uma pessoa era muito boa a gerir aparências. Ele parecia melhor do que no carro fora da casa verde-mar. Tinha dormido. Tinha-se barbeado. Vestia um casaco que ela lhe dera há 2 natais, azul escuro, bem ajustado, e quando a viu, sorriu. E o sorriso era real o suficiente para a apanhar em algum lado mole. Ela sorriu de volta. Ele sentou-se e pediram. E durante os primeiros minutos, falaram de nada que importasse. O trânsito na estrada principal, o tempo. Uma vizinha da Elizabeth que recentemente pintara a cerca de uma cor amarela inesperada. Francis disse que parecia horrível e Elizabeth concordou, e ambos riram-se. E por um breve momento suspenso, foi possível quase esquecer a forma de tudo por baixo. Quase. Elizabeth pousou o pão que enrolava no prato e olhou para o filho. Quero perceber isto propriamente, disse ela. Tudo. Tive tempo para pensar e acalmei-me e preciso de perceber, não de estar zangada. Já passei a pior da raiva agora, mas apenas de perceber como aconteceu desde o início. Ela manteve o olhar dele, contas-me propriamente, como realmente foi. Francis olhou para ela. Ela viu ler o rosto dela, procurando como as crianças sempre procuram nos rostos das mães a verdade do que está a ser oferecido. O que ele encontrou ali era uma mulher que parecia cansada e triste e mais velha do que 6 meses antes. Uma mulher que estava a pedir para perceber. Uma mulher que parecia mais do que qualquer coisa simplesmente querer o filho de volta. Ele expirou lentamente. O que é que queres saber? Disse ele. Começa desde quando ele primeiro foi ter contigo, disse Elizabeth. Antes do funeral, conta-me o que ele te disse e a que concordaste. Francis falou durante toda a primeira entrada. Contou-lhe sobre a chamada telefónica do pai. A primeira, aquela que viera do nada num domingo à tarde meses antes.